Fala jovem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Frozencast. Aqui onde a gente vai falar sobre anestesia, sobre oftalmologia, sobre o mundo invertido entre esses dois mundos, sobre vida fora da matéria e talvez um pouco sobre medicina. Episódio de hoje, 7 casos em que o uso rotineiro da cânula junto com o ultrassom vão salvar o seu dia. Roda a vinheta. Fala jovem. Vamos começar esse vídeo já falando que ele ficou muito longo. Ele ficou longo, então eu dividi ele em dois. Vai ter aqui parte 1 e depois vai ter parte 2. Eu dividi ele porque eu tinha uma sequência de 7 casos. Porém, ele ficou com mais de 24 minutos. Como é que a gente vai fazer? Eu vou dividir entre dois tipos de caso. Primeiro tipo de caso, aquele que você está contra o relógio, ou melhor, o relógio está contra você. Como é que você planejaria fazer isso? Então, a gente vai ter 3 casos aqui. Caso número 1, número 4 e número 7. O outro vídeo, que a gente vai chamar de parte 2, e logo antes da nossa entrada dele vai ter uma introdução assim como essa, assim como foi no vídeo da retinopatia da prematuridade, são vídeos em que a anatomia é desafiadora, ou casos que foram cirurgicamente desafiadores. Especificamente o vídeo 7, ele é cirurgicamente desafiador, mas pra gente, sobretudo, vocês vão ver quando chegar no caso 7, o tempo foi o maior responsável pelo nosso desempenho no caso. Ok? Espero que vocês gostem. Vamos lá, começar pelo vídeo 1. Caso 1 não poderia ser muito diferente. A gente vai falar de transplante de córnea aqui. Então, muito bem, temos uma senhora de 84 anos, 1,48 m, 35 kg. E a cirurgia que ela vai ser submetida é transplante de córnea penetrante, explante de lente intraocular e fixação secundária dessa lente intraocular. O que aconteceu com a vovó? Ela, alguns anos atrás, ela foi submetida a uma cirurgia de catarata. Nessa cirurgia de catarata houve uma ruptura de cápsula posterior, a lente intraocular foi colocada no sulco e ao longo do tempo ela evoluiu com a migração dessa lente intraocular para a câmara anterior, no qual um dos braços dessa lente estava tocando o endotélio, ela evoluiu para falência do endotélio corneano e risco iminente de perfuração. A visão dela estava muito ruim e aí então foi indicada a cirurgia de transplante de córnea com explante de lio e implante secundário dessa lio. Naturalmente que o implante secundário não seria da mesma lio, ia usar uma lio de 3 peças própria para o processo, que a lio que estava no olho dela era uma lente de peça única. O que ela tinha de comorbidades? A vovó tinha hipertensão, diabetes, em uso de insulina e ela também usava AS. Duração prevista da cirurgia indeterminada. E aí a gente vai ver as limitações das técnicas anestésicas propostas. Se você vai tentar fazer essa senhora com anestesia geral, você tem um risco de falha de extubação, porque a gente está falando de uma senhora com vários graus de fragilidade. A gente também tem o risco de precisar usar vasopressor no intraoperatório e risco também de você precisar fazer uma transferência não programada. Lembrar que essa cirurgia foi realizada em regime de internação ultra curta. Limitações do bloqueio simples com agulha. A senhora usava S, então você sempre vai ter o risco de eventos hemorrágicos. Além disso, você tem o risco de, se você fazer muita anestesia, você vai ter risco de herniação das estruturas internas. Se você fizer pouca anestesia, como a cirurgia tem uma duração indeterminada, você tem risco dessa senhora sentir dor no intraoperatório. Risco de anestesia tópica é você precisar fazer uso muito prolongado de sedação ao longo do processo da sua anestesia, precisar compensar a falta de abolição dos reflexos sensoriais intraoperatórios com medicações sedativas que vão fazer com que ela possa precisar de manejo intraoperatório não adiantado dessa via aérea. O que eu fiz? Primeiro, POCUS em 3 passos. Utilizei ultrassom, escaneei os 2 olhos da senhora para ter uma ideia do que a gente estava avaliando. Depois, medi o diâmetro da câmara anterior dela e depois procedi para o bloqueio. Bloqueio utilizando a cânula. Cânula não cortante com extensor, modelo Riogoni V25 da TiCare. O bolus necessário
da solução de ropivacaína 1% para fazer o sinal hipoecogênico específico foi de 3 ml. Depois eu segui para infusão contínua de ROP a 0,5% a 6 ml hora. Fiz o delta diâmetro de câmara anterior da senhora, ela ficou em zona amarela, por isso eu mantive a infusão em 6 ml hora. A cirurgia durou 2 horas e 36 minutos. Sedação para ela foi propofol para o bloqueio, diazepam e dexmedetomidina. Dexmedetomidina foi infundida por apenas 1 hora na senhora. Ela ficou predominantemente em RAIS 0 a cirurgia inteira e ao final ela foi chamada, foi despertada e ficou tudo bem, sem queixas dolorosas. Quarto caso. Esse caso é um caso que você sempre vai querer ter a cânula com você. Implante de tubo valvado para controle do glaucoma. Esse paciente não tinha outra cirurgia, era apenas, entre aspas, o implante de tubo valvado para controle do glaucoma. Qual o problema? Que geralmente esses pacientes são pacientes de glaucoma terminal, têm uma pressão pobremente controlada e eventualmente são pacientes que já têm cirurgias prévias. São cirurgias mais prolongadas por 2 razões. Primeiro, que o processo cirúrgico do implante de tubo de Ahmed, ou o tubo de Suzano, mas no caso esse era o tubo de Ahmed, é mais prolongado do que uma cirurgia convencional de glaucoma, como a trabeculectomia, como implante de Preserflow. Além disso, em se tratar de um olho que é provavelmente uma reoperação, e era o caso, era a 4ª cirurgia desse paciente, você tem mais fibrose na conjuntiva, mais dificuldade de acesso. Então, é uma cirurgia que tem uma duração estimada em pelo menos 1 hora, 1 hora e meia. Paciente tinha 75 anos, sexo masculino, diabetes em uso de insulina, tinha 1,78 m, 102 kg, não tinha outras comorbidades. Vamos lá para os limites de fazer anestesia geral nesse paciente. Vai ser o mesmo de sempre. Dificuldade de você estubar esse paciente, internação não programada em unidade hospitalar anexa. Lembrando que essa é uma cirurgia feita em regime ambulatorial de curta duração. Limite de fazer com bloqueio, e aí nesse caso vai ser predominantemente o risco do seu bloqueio acabar. Você fazer um bloqueio simples de agulha. A mesma coisa vai ser quando você utiliza a anestesia tópica nesse paciente. Lembrando que o glaucoma a cirurgia acontece em estruturas que são derivadas da crista neural, então vai ser muito difícil você conseguir uma anestesia adequada com colírio ou com lidocaína em forma de gel, sem precisar de uma sedação que seja contundente. Como foi o manejo anestésico desse paciente? POCUS em 3 passos. Primeiro, escaneamento biocular, sem alterações dignas de nota, era paciente pseudofásico. Depois procedemos para a avaliação do diâmetro de câmara anterior, também uma câmara anterior ampla, esse paciente tinha uma lente intraocular que não estava dando problema para ele. Procedemos para o bloqueio, sinal hipoecogênico específico e deslocamento anterior do globo com 3 ml. Cirurgia procedeu para manter o paciente em sala. A solução inicial do bolus era ropivacaína 1%, o paciente foi para a sala com infusão contínua de 12 ml hora de solução de ropivacaína a 0,5%. Sedação para esse paciente, propofol para o bloqueio, dexmedetomidina por meia hora no intraoperatório e diazepam 5 mg. Cirurgia procedeu com sucesso, ao final da cirurgia foi chamado o paciente acordou e foi embora para casa. A cirurgia durou 1 hora e 40 minutos. Último caso, paciente de 62 anos, hipertenso diabético, infartado previamente, com hemorragia diabética para fazer a cirurgia dessa comorbidade. O paciente era tabagista e usava cronicamente AS e clopidogrel. O clopidogrel tinha sido suspenso 7 dias antes da cirurgia, o AS não foi suspenso, ordens do cardiologista. Dificuldade de manter esse paciente com anestesia geral a princípio era uma cirurgia curta, de 1 hora, 1 hora e meia, e os problemas de fazer anestesia geral são os problemas que a gente já citou. Dificuldade de falha na extubação, necessidade de internação não programada em unidade terciária, se tratando do paciente que está operando em regime ambulatorial e internação de curta permanência.
Vai fazer esse paciente com bloqueio simples com agulha. Esse paciente você vai ter sempre o risco de perfuração, o risco de eventos hemorrágicos por causa do uso crônico de antitrombótico e também do uso do seu anestésico não durar a cirurgia inteira. Como a gente está falando de uma cirurgia de retina, naturalmente, dificilmente você vai conseguir fazer esse paciente com anestesia tópica. Procedemos com POCUS em 3 passos e o uso da cânula Hilgoni V25 da TiCare para fazer esse bloqueio contínuo. Muito bem. No FOCUS em 3 passos, nós vemos o olho direito, que é o olho a ser operado com realmente uma hemorragia diabética. Ele é já um paciente pseudofásico, ou seja, ele já tem uma lente posicionada dentro do saco capsular. O olho esquerdo sem comemorativos. E procedemos para a medida da câmara anterior ampla. Procedemos para o bloqueio. Foram 6 ml necessários para fazer esse paciente gerar o sinal hipoecogênico específico e deslocamento anterior do globo. Testamos o bloqueio, ele ainda teve uma falha motora, está aqui a escala que eu geralmente uso para calcular bloqueio motor, fiz mais 3 ml e procedemos para a cirurgia. O paciente manteve isso. Todos esses bolos foram com ropivacaína 1%. Mantive o paciente com ropivacaína 0,5% a 12 ml hora e fomos para a cirurgia. O paciente entrou em sala hipertenso, com 146 por 93 de pressão arterial. Então eu mantive essa pressão mais baixa com o uso de dexmedetomidina. Tá? Durante a cirurgia, a pressão dele ficou ali variando a sistólica entre 120 e 115, e a diastólica já ficou um pouco mais baixa, foi para 72, 68. A cirurgia inteira, a frequência cardíaca também dele, que inicial era cerca de 68, 69, foi para 55. Aqui do lado está o mapa hemodinâmico do paciente. E sim, é isso mesmo que vocês estão vendo. A cirurgia durou 4 horas e 12 minutos. O que acontecia? Mesmo com uma pressão mais baixa do que a de entrada dele, sendo considerada até uma pressão normal, esse paciente manteve vários episódios de sangramento intraoperatórios, episódios de rotura retiniana. Foi uma cirurgia muito difícil. Além do sangramento que esse paciente tinha, ele ainda tinha muita fibrose, era um olho muito difícil. A cirurgia foi concluída com sucesso, foi retirado todos os focos de sangramento e o paciente foi desperto com sucesso ao final da cirurgia. Eu mantive ele apenas com Precedex a cirurgia inteira, interrompi esse Precedex realmente quando o cirurgião falou assim, agora sim a gente vai tirar os trocáteres e vai sair. Esse paciente ainda ficou mais quase 1 hora na RPA para eu conseguir despertar ele ficar sentado e conseguir se alimentar normalmente. Ou seja, nem todo processo de sedação, quando você usa o Precedex, o paciente vai sair andando na hora que você acorda, principalmente se você só interrompe essa sedação no final da cirurgia, mas era necessário, porque era uma cirurgia que teve uma duração prolongada. De qualquer forma, esse paciente ficou em RAIS 0 a -1 durante toda a cirurgia e não teve problema ventilatório, porque eu só fiz o Propofol para o bloqueio e mantive ele com Precedex durante a cirurgia. Então, jovem, calma, respira. Essa foi só a primeira parte. 3 casos. Próxima parte vão ser 4 casos. Respira, toma um cafezinho, já clica no próximo vídeo. Fica aqui com a gente.